Olá, meu nome é Camila Valença e esse é o Camila em Biotech. Cara, eu fiquei tão animada e empolgada que eu tive essa ideia pra fazer esse vídeo, né? Porque eu tô com muita saudade da Bretanha, da França de modo geral, mas especificamente da Bretanha. Que eu praticamente me caracterizei de bandeira da Bretanha. Como eu já mencionei pra vocês em outros vídeos, eu morei durante 6 meses na França, mais especificamente na região da Bretanha. Claro que existiam algumas atividades muito diferentes, principalmente relacionadas aos hábitos alimentares, que me deixavam muito curiosa, né? Pelo fato de que eu sou nutricionista, então eu olho muito essa parte. E eu já adianto pra você, pega alguma coisinha aí de comer, se aconchegue, porque esse vídeo possa ser que te dê fome. A Bretanha fica ao noroeste da França, mais ou menos umas 2 horas de trem da tão aclamada Paris. E ela é muito conhecida por ser uma referência no setor agrícola, na produção de suínos, frutas, legumes, verduras e de laticínios também, dentre eles iogurtes, queijos e etc. Mas vamos lá, primeiro ponto interessante da alimentação na Bretanha. No meu emprego, a gente normalmente levava a marmita e todo mundo almoçava junto. Tinha um espaço comum que a gente almoçava junto. E aí eu tô falando especificamente no meu emprego por quê? Porque eu passava o dia todo trabalhando, então eu só tinha a parte do descanso para poder almoçar e fazer os lanches durante o dia. Nesse momento, cada um levava a sua marmita, mas tinham algumas pessoas, e era bem frequente, que iam ao supermercado que ficava próximo, que tinha um supermercado Carrefour, próximo de onde eu trabalhava, e eles iam comprar saquinhos de verdura, que é bem comum lá, inclusive, serem vendidos sacos de verdura já pronto, verdura e legume, já prontinho assim para poder ser consumido. Então já higienizado, já tudo ok. Mas o interessante é que, por exemplo, vendiam como se fossem mini acelgas. E era muito comum ver comprar tomate, queijo, mini acelga e iogurte. Lá na região, como eu falei pra vocês, é muito comum a produção de laticínios, então eles são muito famosos por conta disso. Era muito comum ver no supermercado vendendo iogurtes que são bem densos, é como se fossem o iogurte grego daqui, só que eles são muito mais densos. Chega a beirar a consistência do petit suisse, que é um iogurte que não é iogurte, que é queijo, que a gente consome aqui no Brasil. Mas o inusitado era pegar este iogurte, assim, pegar a selga, pegar o iogurte, passar ele dentro, fechar a selga, comer a selga com o iogurte e ir ali beliscando os outros vegetais / queijos que a pessoa comprava. Eu achava isso muito diferente, porque assim, no Japão a gente sabe que eles costumam preparar várias coisas e come tudo separado. Mas comer tudo separado e cru com iogurte era uma coisa que logo no início eu ficava, que estranho. Mas depois eu acabei me acostumando. Queijo com sobremesa. Essa, aparentemente, é tradicionalmente de várias regiões da França, não é só a Bretanha. Mas, como eu morava lá, então foi lá que eu vi a primeira vez esse costume. O lugar que eu trabalhava era uma plataforma que tinha expertise na área de leite e de ovo. Por conta disso, muitas vezes tinha algumas pesquisas que precisavam de provar os alimentos, ou até mesmo alimentos, por exemplo, de origem vegetal, como leite de origem vegetal, como biscoito de origem vegetal, então era muito comum ter esses tipos de pesquisa sensorial lá. Mas, normalmente, quando existia uma confraternização, o ponto alto da confraternização era champanhe e queijo. E salames artesanais, que inclusive eu paguei muito a minha língua, porque como são salames artesanais, eu pensava, nossa, deve ser tudo fedorento, porque tem alguns salames artesanais que são muito fedorentos. Só que não eram, eles não eram fedorentos, eles eram bem gostosos, bem, assim, meio salgadinhos, mas bem gostosos, principalmente os temperados. Mas o ponto é o queijo. Após as refeições, era muito comum de que quando sobrava essa comida de alguma confraternização, eles reaproveitarem para comer após o almoço, ou seja, comer como uma sobremesa. E até biologicamente faz sentido, né, fisiologicamente, porque o queijo ele é estimulante gástrico. É por isso que quem tem gastrite normalmente não se aconselha a comer muito laticínio, porque o leite, de maneira geral, e o queijo, mais especificamente, estimula a secreção, a produção de ácido clorídrico. Então, pensa só comigo, se você acabou de comer, o que é mais interessante? Você comer algo que não estimule a secreção gástrica ou algo que estimule a secreção gástrica, para ajudar na sua digestão.
Então é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem a mania de tomar o famoso cafezinho após o almoço, que eu nunca entendi, assim, paladarmente falando, nunca entendi muito bem. De fato, é um costume. E o café, assim como o queijo, ele também é estimulante gástrico. Então, isso é muito legal de ver que a prática é a mesma, só muda o alimento. O queijo lá não era só utilizado, claro, como uma comida para ser consumida após o almoço, mas era também muito comum de ser a base da refeição deles, ou do lanche, enfim. Inclusive eu aderi a eu aderi a esse costume de comer queijo na refeição junto com café, por exemplo, numa refeição que ia ser pré-almoço. Adorava esse queijo, o famoso Baby Bell, que os brasileiros adoravam também, os brasileiros do lugar que eu trabalhava, né? E era muito bom, assim. Era um queijo de criança, um queijo bastante gorduroso em termos, né, nutricionais, mas para um lanche funcionava muito bem. Terceira curiosidade, papa de fruta. Sim, você não ouviu errado. Papa de fruta lá na França é uma sobremesa muito comum para o dia a dia, coisa que aqui no Brasil a gente só vê bebês comendo. Ou então, se você tá numa dieta para pré e pós-operatório, que você só pode comer coisa cozida ou amassadinha. Mas lá não, lá era assim, levou a marmita, tinha lá a sobremesazinha e a sobremesa era papa de fruta. De passagem, era uma papa de fruta industrializada, porém a maioria dos alimentos lá, eles se preocupam muito com essa questão da sustentabilidade, de ter menos conservantes, de ser o menos industrial possível. Por conta disso, era uma papa de fruta, mas sem conservantes, puramente da fruta. Tanto que a validade dela era bem próxima. O que acontece? No início eu joguei muito. Eu fiquei, gente, mas isso deve ser muito ruim, deve ser horrível. E eu paguei a minha língua, porque eu fiz, não, vou comprar. Fui no mercado, vi lá as papas de frutas, tinham várias. De pêssego, de damasco, de morango, frutas vermelhas, do que você imaginar, de maçã. Aí eu pensei, vou comprar e vou levar. Cara, e é muito bom mesmo. Na época, quando eu comecei, eu comprei uma de frutas vermelhas. Aí eu odiei, porque era muito ácida, eu achava muito ácida. E daí depois eu comprei uma de maçã, que eu gostei. Mas confesso que eu ainda não tinha esse costume muito forte de todo dia levar pro emprego. Então, às vezes eu levava outros iogurtes que vendiam também, que eram mais naturais. Antes de falar o próximo tópico, eu preciso falar uma curiosidade pra vocês. As pessoas, de modo geral, pensam que crepe é uma coisa francesa, mas na verdade crepe é originalmente bretã, ou seja, é originalmente de uma região da França, que é a Bretanha, que eu venho falando pra vocês aqui o tempo. E existe uma diferença. Quando o crepe ele é feito de massa branca, de farinha branca, ele se chama crepe. Quando ele é feito de farinha de trigo sarraceno, que é um trigo mais escuro, menos processado, é chamado de galette. Normalmente, o crepe ele é servido com algo doce. Então, ele pode ser servido com um chantilly, ele pode ser servido com uma geleia de fruta, qualquer coisa que seja doce. E a galette, normalmente, ela é consumida com algo salgado. Por exemplo, queijo, presunto, ovo e até com salsicha. Na região que eu fui, existia um prato chamado galette saucisse, que era muito bom. Que era basicamente uma galette, né, um crepe salgado, envolvendo assim uma salsicha bretã, que é uma salsicha que não é industrializada, é uma salsicha artesanal. E a galette saucisse foi uma das primeiras coisas bretãs que eu provei. Que uma das meninas brasileiras que estava lá falou, você precisa provar a galette saucisse. E aí poderia colocar na galette saucisse ketchup, maionese, e assim, era muito bom, era muito gostoso. Eu adorei a galette saucisse. E era muito barato, era muito em conta. Então, às vezes, quando, tipo, tava passeando pelo centro e a gente queria uma coisa rápida e, se eu não me engano, eram 4 euros ou era 2 euros, era alguma coisa assim, era muito barato. E era muito bom, muito gostosinho, um salgadinho, assim, temperadinho, porque a salsicha era meio apimentada e eu gosto de coisas meio apimentadas. Então, assim, era tudo de bom. Sabendo agora a diferença entre um crepe e uma galette, agora eu posso falar pra vocês a bizarrice que eu achava, assim, inimaginável. E que quando aconteceu comigo, eu fiquei, que nojo. Todo restaurante na Bretanha tem um sabor de galette
salgada, que vem queijo, presunto e um ovo, que eles chamam ovo estrelado, que é um ovo que tem cara muito de cru, que fala que não é cru, mas na minha cabeça é semi-cru, então logo é cru, e eu odeio ovo cru. Eu realmente não consigo entender o hype no ovo cru, não só porque, abre-se um parênteses gigantesco, é muito perigoso comer ovo cru, por causa da salmonela e qualquer outra bactéria aí que esteja relacionada. Mas, porque, não sei, tipo, é algo que não bate muito bem na minha cabeça. O sabor de galette mais famoso, que é a chamada galette breton, que é a galette principal deles, que é com queijo, presunto e um ovo estrelado em cima, assim. É bonitinho, porque eles fecham, assim, as bordinhas, então fica uma coisa bem quadradinha. Vou estar botando em algum lugar aqui. E eles botam uma coisa bem quadradinha, assim, é tão bonitinha, mas, assim, na minha cabeça, uma coisa que só pra quem gosta de ovo cru e semi-cru vai ali olhar e falar, nossa, que apetitoso. Uma vez aconteceu comigo de vir uma pizza, a gente tava, eu acho que era em Cancale ou era Paipon, não lembro direito. E a gente foi numa pizzaria e aí eu falei, caramba, vou pedir uma pizza de presunto, queria comer uma coisa bem salgadinha e tal. Quando veio este ovo estrelado, este bendito, só que no lugar da galete, da massa da galete, veio a pizza. Só que era exatamente a mesma coisa, com o ovo enorme em cima da pizza, brotão, entendeu? Aí eu parei, eu fiz, não vou comer, não vou conseguir comer, ninguém conseguiu comer, a gente deixou a pizza lá e eu pedi outra pizza. Quinta e última curiosidade, manteiga e caramelo salgado. Tudo na Bretanha, naturalmente, é feito com manteiga. E ela é a base de muitos pratos, principalmente um dos pratos mais famosos de lá, que é o cunhaman, que é um bolinho bretão, que é bem amanteigado e tem de vários sabores e é muito bom. Inclusive, esses dias eu tava com muita saudade de comer um cunhaman de maçã caramelizada. Nossa, é simplesmente uma das melhores coisas, assim, de panificação que eu já provei na minha vida. Não só a manteiga, mas o caramelo. Na região da Bretanha, o caramelo salgado, que é feito com a manteiga salgada, né, que chama caramel au beurre salé, é muito utilizado para os doces. Então, encontra torta de caramelo salgado, chocolate com caramelo salgado, sorvete de caramelo salgado, é muita coisa, é uma infinidade de coisas. Tudo que você pensar de caramelo salgado vai ter. Bala, doces de uma maneira geral, o que você pensar vai ter. E é simplesmente incrível, é genial, porque o caramelo em si, normal, ele é muito doce. E a manteiga, ela é salgada, então dá aquela fusão, aquele contraste. É como se fosse um doce de leite, lembra muito um doce de leite, só que, claro, o leite que vai levar aí é o da manteiga. Mas o sabor é muito similar, só que é um doce de leite Premium Plus. É basicamente isso. Só que o caramelo, que é caramel au beurre salé, é muito bom. É, assim, fantástico, é maravilhoso. Dito isto, estas foram as minhas considerações sobre coisas estranhas da França. Se eu lembrar de mais, eu trago, porque, assim, foram 6 meses e já tem, acho que 1 ano que eu retornei. Então, estou relembrando, fazendo esses vídeos pra vocês de curiosidades e relembrando aqui o meu tempo em que eu era bretã, né, por 6 meses. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.